Meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Deus, o nosso Criador de bondade infinitas, que o Mestre Jesus, o nosso Mestre, irmão maior, que os Espíritos amigos, igualmente, estejam conosco, nos amparando, permitindo que recebamos do alto tudo aquilo que necessitamos: paz, tranquilidade, equilíbrio e muita serenidade. Meus irmãos, a doutrina espírita se distingue por um aspecto muito singular. Nós vemos isso principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ali aparecem as passagens do Evangelho, os comentários são realizados no sentido de transmitir uma lição moral, uma ética do bem, uma conduta ética para todos aqueles que leem. Esse é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, e vale dizer todos os comentários que são realizados pelos encarnados e desencarnados, e vamos enumerar, citar Emmanuel, por exemplo, naqueles seus livros Fonte Viva, Pão Nosso, e que, naqueles comentários que faz sobre as epístolas de Paulo, de São João, e, e os próprios comentários diretos, muitas vezes, de Jesus, eles objetivam uma mudança, uma meditação da criatura sobre aquilo que está dito, para que realmente produza um efeito salutar na criatura. Ou seja, as mensagens são dirigidas ao homem no mundo para que ele saiba mais do que julga saber, que a maioria entende que é o nascer e morrer simplesmente. Mas nós sabemos, a doutrina nos dá essa perspectiva, essa imagem que nós vivíamos antes, continuamos vivendo hoje e no futuro igualmente continuaremos, prosseguiremos a nossa escala evolutiva, mesmo sem o corpo físico. Ora, assim sendo, o tema da noite nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, ali no capítulo 12, salvo engano, a segunda parte, não, a terceira parte já, ou a parte quarta, não, a terceira parte, e que traz o título de perfeição moral, e que não foge dessa conduta, desse concitamento ao indivíduo pensar, meditar nos ensinamentos que chegam até ele. E na perfeição moral, logo de início, nesse capítulo aqui, aparece o tema as virtudes e os vícios. As virtudes e os vícios. Que não é uma questão de hoje, vem de muito tempo atrás, vem lá de mais de 2000 anos atrás, antes do próprio Cristo se corporificar entre nós. Por exemplo, em 66 a.C., narra aqui os nossos irmãos Ryan Holiday e Stephen Hanselman, no livro A Vida dos Estoicos, que o estoicismo é uma doutrina que merece ser lida, muitas mensagens de Emmanuel aparecem com esses ensinamentos para a reflexão da criatura, somente que eles não têm a grande vantagem, e são os espíritos que voltam para nos dar essas mensagens, para nós que ficamos aqui encarnados, para nos consolar, para nos esclarecer, como irmãos mais velhos, irmãos que têm interesse que nós terminemos a nossa jornada terrena da melhor forma, da melhor maneira.
E o maior representante estoico, o fundador, o iniciador, foi Zenon, né? Zenon. Então, diz aqui no livro A Vida dos Estoicos, e que tem um best-seller hoje do soberano, o rei, o Marco Antônio, né? Que está o best-seller na atualidade. E diz aqui que Posidônio, que foi um grande filósofo, foi visitado por Pompeu, um general romano, e, e o general perguntou se ele tinha alguma recomendação para ele, né, para Pompeu. Posidônio, citando Homero, respondeu que fosse melhor e sempre superior aos outros. Mas tem uma sutileza nesse conselho moral, cujo sentido, com que Posidônio mais tarde chamaria de seu amor insano pela glória de Pompeu, com certeza não captou, né? não compreendeu bem. Porque melhor para os estoicos não significava vencer batalhas. Superior não significava acumular honrarias. O sentido era então o mesmo de hoje. Virtude indicava que a maestria não estava no exterior, embora fosse sempre agradável quando o destino assim permitia, mas nas áreas que você controla, seus pensamentos, suas ações, suas escolhas. Portanto, os estoicos, já essa escola extraordinária, filosófica, já se debruçava sobre esse problema. Muito bem, mas tem outras criaturas ainda. Nós vamos encontrar em Sócrates, onde ele dizia que virtude é conhecimento. Se alguém sabe o que é bom, agirá bem. O mal vem da ignorância. Platão, alma tem três partes: razão, espírito e desejos. A virtude é a harmonia entre elas, com a razão no comando. E Aristóteles, discípulo de Platão, como Platão foi discípulo de Sócrates, dizia que virtude é hábito, como ele diz muito bem, que a excelência no livro Cartas, salvo engano, Cartas a Nicômano, ao seu filho, e ele dizia para adquirir a virtude era praticar o bem, né? E ele diz que se desenvolve pela prática e está no meio entre dois extremos. Por exemplo, coragem é o meio entre covardia e imprudência. Né? E nós temos hoje, na filosofia contemporânea também, na ética da virtude, ética do cuidado, na empatia, e ali vai. E o vício? O que significa o vício? Né? O que significa? O vício é o oposto da virtude. Enquanto a virtude leva a ações justas e equilibradas, o vício conduz a comportamentos desviantes, injustos ou prejudiciais. É uma disposição negativa, não é apenas um ato isolado, mas uma tendência persistente que molda o caráter e influencia decisões e afeta a liberdade. Na filosofia, o vício pode ser visto como uma forma de escravidão interior. O indivíduo é dominado por paixões e desejos, incapaz de agir racionalmente. É, e Aristóteles também vem se manifestar, nós vamos encontrar em Tomás de Aquino muitas coisas a respeito. Nós temos também aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, esse no capítulo não, no capítulo 17, Sede Perfeitos, aliás, me permitam corrigir, que a virtude nos diz o que seria a virtude também, né? E aqui no item 8 diz o seguinte: a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem, que constitui o homem de bem. É o conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto,
são qualidades do homem virtuoso. E nós temos nessa página aqui também o homem no mundo, depois, ou anteriormente, aqui, né? O homem, um texto clássico e deve ser compulsado pelas criaturas em todos os momentos, até todos os dias antes de dormir. O homem de bem, né? Porque a virtude, antes de tudo, é a prática do bem, o exercício do bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, né? Portanto, não é virtuoso aquele que faz a ostentação da sua virtude, pois lhe falta a qualidade principal, a modéstia. Do São Vicente Paulo era virtuoso, eram virtuosos e digno, Curadás e outras, né? Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. Vejam, portanto, né, que nós temos farto material para nós meditarmos e refletirmos sobre esses magnos assuntos. Mas, no capítulo 12 da perfeição, perfeição moral e das virtudes e os vícios, nós vamos encontrar várias questões. Eu escolhi duas, porque falar sobre todas elas seria quase impossível ante o tempo que nós dispomos. Então, a pergunta formulada aos espíritos, da questão 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? Os espíritos respondem, toda virtude tem o seu mérito próprio, né? Todas as virtudes, seja lá a que você venha fazer. Porque todas indicam progresso na senda do bem. Olha só. Toda virtude tem o seu mérito próprio, porque ela significa que o indivíduo está progredindo na senda do bem, no caminho do bem, né? E ele vai dizer aqui, ó, a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Ou seja, toda vez que a criatura para, pensa, quando vem uma tentação, vem um desejo inconfesso, vem realmente aquilo que busca explorar a sua inferioridade, o simples resistência ao arrastamento daquela, daquele mal já indica uma virtude, né? Quem sabe, em outros tempos, ele faria aquilo, mas hoje, visitado pelas luzes espirituais, ou a experiência que viu, que observou ele falir tantas vezes, ele se contém e não realiza aquilo que a sua má parte deseja, né? Ou quer compelir que ele faça. Portanto, essa resistência voluntária à tentação, ao erro, é uma virtude. Sempre há virtude nesses casos. Mas os espíritos aqui respondem a sublime virtude, que a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Ou seja, há que se fazer o bem sem desejar qualquer remuneração direta ou indireta, né? Não se deseja ser recompensado quando se pratica o bem. Essa é a sublimidade da virtude. Se tiver uma paga, é a satisfação de ver a criatura necessitada, a criança socorrida, amparada, vestida com alimentos, com habitação que talvez
você possa fornecer para ela é a sublimidade da virtude. O bem do próximo sem pensamento oculto. Não desejar nada em troca do bem que é feito. Se há uma paga, ela terá que ser paga a Deus, o nosso Criador, que também não cobra nada, mas a modificação, a transformação da criatura. E para terminar, nessa questão, os Espíritos dizem o seguinte: a mais meritória, né, das virtudes, o bem, é que se assenta na mais desinteressada caridade. A desinteressada caridade que nós podemos colocar o sinônimo de amor. Caridade é amor. Existem algumas traduções do Evangelho, principalmente aquela Epístola dos Coríntios de, de Paulo, que a caridade, fé, esperança e a caridade, a fé, esperança e amor. Né? E amor. Portanto, a mais desinteressada caridade. Eu eu amo meu irmão do caminho sem interesse algum. Realiza-se o amor, a caridade, porque eu estou inundado de amor, eu sou reflexo do amor. Evidentemente, nós vamos encontrar a sua maioridade, na sua sublimidade, efetivamente, no próprio Cristo. Porque as outras criaturas, com todo o respeito, com toda a admiração que vemos ter por elas, elas viveram sobre a face da Terra entre traços, entre a sombra e a luz, e às vezes muito mais sombra do que luz, até um dia que realmente eles acordam para o mérito da luz, a sublimidade, a excelsitude da luz, da realização do bem. Né? Portanto, meus irmãos, nós estamos vendo aqui o elemento essencial para não ser enganado, se tenhamos alguma dúvida em relação ao que significa virtude. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos como o Pai o é, e aqui na parte filosófica da doutrina espírita, onde está toda a exposição da doutrina espírita. Né? Mas nós gostaríamos também, meus irmãos, de darmos uma chegada aqui na questão 903, que em cima, bem com o título também que está aqui, egoísmo. E a pergunta que Kardec dirige aos espíritos é a seguinte: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Olha só. Então, o vício que é o oposto do bem, da virtude, Kardec vem dizer o seguinte, Kardec não, desculpe mencionar erroneamente, os Espíritos nos dizem, temos dito muitas vezes, o egoísmo, né? O vício mais radical é o egoísmo. O egoísmo, que se ele for levado no seu aspecto da normalidade, o egoísmo é até benéfico para o homem cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, ser cauteloso no gasto dos seus numerários, né, no trato com o vil metal, garantindo a saúde, garantindo a habitação, a alimentação da sua família. Mas com o egoísmo, quando ele assume a feição de ególatra, né, de egolatrismo, ele é uma patologia, é uma doença, uma normalidade. E nesse sentido, os espíritos diz temos dito muitas vezes, eu vou acrescentar, o vício mais radical é o egoísmo, que atenta tudo quanto é belo, maravilhoso, que é bom. E ele diz aí, daí deriva todo o mal.
E nós vamos, se pudéssemos comentar o assunto, é que as criaturas antigamente tem uma doutrina específica e que Santo Agostinho foi adepto antes de abraçar o cristianismo, que o mundo era entre o bem e o mal. E, e como diz aqui, o egoísmo, se o egoísmo, daí deriva todo o mal, o egoísmo é da criatura humana. E o Espiritismo nos alerta que o egoísmo e o mal, eles são construções humanas, não são de Deus, o Criador. Que é todo amor, toda bondade pelas criaturas, pelos seres que ele próprio criou. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Olha que batalha insana, né? Emmanuel tem lá no Evangelho uma mensagem específica sobre o egoísmo, e que ele, em linhas gerais, fala que é aquilo que o Espiritismo está dizendo a nós nesse momento. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz. Né? De modo que o mal tem, para ser extirpado, para se extinguir, ele tem que ser atacado pela raiz, ou seja, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Então, a causa dos vícios é o egoísmo. Então, não adianta você combater o vício pelo vício em si mesmo. Você tem que combater a origem, aquilo que lhe dá causa, aquilo que o sustenta, que é o egoísmo da própria pessoa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Se nós formos verificar os males do mundo, inevitavelmente nós iremos recair nessa questão do egoísmo. Né? O egoísmo, ele afasta as criaturas. Ele faz nós considerarmos o nosso companheiro da jornada, do caminho, às vezes até parentes, como criaturas invisíveis, né? A política da invisibilidade. Alguém passa pedindo uma esmola, ou no grupamento que nós participamos, temos que ajudar, nós fazemos ouvidos moucos, nós nos tornamos cegos aos pedidos de colaborar na assistência social, nos alimentos, na campanha do quilo, né? No dar passe, porque nós guardamos todo o bem para nós próprios, não queremos estendê-lo para os outros. Nós erguemos limites em nós mesmos. E olha bem, quem quiser, desde esta vida, olha bem, desde essa vida do hoje, expurgar, quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades, meus irmãos. Que coisa profunda, né? Como é necessário, talvez, se tivéssemos escrito num papel, pregado na parede, ao banheiro, onde vamos nos ver todas as horas no espelho, e ali na nossa cabeceira da cama, seria um lembrete muito adequado para começar ou para nós mergulharmos no sono, né? Quem quiser, desde esta vida, vejam bem que o Espírito aqui está dizendo, desde esta vida, porque já que nós continuaremos vivendo, então deixar para desencarnar, sendo egoísta, indo na outra vida e para voltar para esta, para tentar extirpar o egoísmo, está perdendo tempo. Se não vai conseguir nessa, pelo menos há de se iniciar, né,
há de se fazer hábito, como o nosso irmão Aristóteles nos recomenda, né? Como o próprio o Espiritismo nos diz, né? Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja não há salvação. Não é fora do Espiritismo não há salvação. Fora do exercício do amor e nos ajudarmos uns aos outros, não existe consciência da criatura para saber que, para evoluir, para alcançar o que ele deseja, ele deve praticar a caridade. Portanto, meus irmãos, são lições extraordinárias que estão aqui presentes para nós, né? São lições extraordinárias. E eu gostaria de, de trazer aqui, no livro Pontos e Contos, do Irmão X, uma mensagem que sintetiza toda essa questão aí do, do indivíduo trabalhar para si mesmo, com seus talentos, com sua riqueza, mas que não ultrapassa o limite da sua personalidade. Ele não ajuda ninguém, né? Ele é uma pessoa assim. Então, eu quero mencionar, então, a lição 23 do, da autoria do nosso irmão X, o nosso irmão Humberto de Campos, aquele extraordinário membro da Academia Brasileira de Letras. E ele diz o seguinte, que o doutor Abelardo Tourinho, esse já é o escrito de Humberto de Campos, que o título é O Grande Cabeça, Grande Cabeça. O doutor Abelardo Tourinho era, indiscutivelmente, verdadeira águia de inteligência. Advogado de renome, não conhecia derrotas. Sua palavra sugestiva nos grandes processos tocava-se de maravilhosa expressão, magnetismo pessoal. Seus pareceres denunciavam apurada cultura. Qual cientista isolado no laboratório para descobrir uma composição química, Abelardo Tourinho se mantinha horas e horas no gabinete particular, surpreendendo as colisões, os conflitos das leis humanas entre si. E Humberto de Campos diz assim, não obstante esse talento privilegiado, caracterizava por um traço lamentável. Não vacilava na defesa do mal diante da oferta de qualquer dinheiro. Se o cliente prometia poupudas somas, o eminente causídico torturava decretos, ladeava artigos, forçava interpretações e acabava em triunfo espetacular. Chamavam em grande cabeça nos ciclos de convivência comum. Penetrando o fórum, seu local de trabalho, provocava movimentos de singular interesse, retraíam-se os companheiros, enquanto os serventuários de cartório, né, lá do fórum, atropelavam-se, né, disputavam lugar para atendê-lo no que ele desejasse. Então, o doutor Abelardo Tourinho era requisitado sempre por serviços inadiáveis, em razão da sua conduta fulgurante, né? Devia ser ouvido antes dos outros. Muitas vezes ele narra aqui Humberto Campos que ele foi convidado a atuar em posição destacada nas esferas político-administrativas. Entretanto, ele se esquivava maneiroso, né? Que representavam as singelas gratificações do deputado em confronto com os honorários que lhe cabiam. Verdadeiras ninharias, bagatelas, interessavam. Seus clientes eram sempre numerosos. Sua banca frequentava seu escritório por avarentos transformados em sanguessugas do povo, por negociantes escrupulosos ou por criminosos da vida econômica, detentores de importante ficha bancária. Abelardo nunca foi visto lutando em causa humilde, defendendo os fracos contra os poderosos, amparando infortunados contra os favorecidos da sorte. Afirmava não se interessar por questões pequenas. E era, em todo lugar que ele passava, ele no fórum, seu local de trabalho, todo mundo dizia, grande cabeça. Todos
asseveravam sem restrições. Ao bem, porém, que o acompanhava, né? Sem elogios precipitados, distante, modesta, humilde. Era sua mãe, nobre velhinha cristã, que o alertava de quando em quando com sinceridade e amor, como é próprio de todas as mães. Abelardo, meu filho, não te descuidas da admissão do direito. Não admitas que a ideia de ganho te avassale as cogitações. Creio que a tarefa da justiça terrestre é muito delicada, além de profundamente complexa. Ser advogado, quanto ser difícil, quanto ser juiz, é difícil o ministério da consciência. Por vezes, te observo as inquietações na defesa dos clientes ricos e guardo apreensões justas. Não te impressiones pelo dinheiro, meu filho. Repara, sobretudo, o dever cristão e o bem a praticar. Sinto falta dos humildes em derredor do teu nome. Ouço os aplausos de teus colegas e conheço a estima que desfrutas no seio das classes abastadas. Mas ainda não vi em teu círculo os amigos apagados de que Jesus se cercava sempre. Nunca pensaste, Abelardo, que o Mestre Divino foi advogado da mulher infeliz e que na própria cruz foi ardoroso defensor de um ladrão arrependido? Creio que o teu apostolado é também santo. Um eminente homem da legalidade meneava a cabeça em sinal de desacordo e respondia: Mãezinhas, os tempos são outros. Devo preservar as conquistas efetuadas. Não posso, por isso, satisfazer-lhe as sugestões. Compreende a senhora que o advogado de renome necessita clientela à altura? Aliás, não desprezo os mais fracos. Tenho meu gabinete vasto, onde dou serviço a companheiros iniciantes, junto às quais os menos favorecidos do campo social encontram os recursos que reclamam. Ó meu filho, estimaria tanto ver-te a sementeira evangélica. E ele continuava, né? A senhora precisa compreender que eu não sou ministro religioso, não devo ligar-me à preceituação estranha ao direito, e é tão escasso o tempo para leitura e análise dos códigos que me não sobra ensejo para estudos do Evangelho. Aldemais fazia um gesto irônico. Que seria de meus filhos e de mim mesmo se apenas me rodeasse de pobretões? Seria o fim da minha carreira luminosa e a bancarrota geral. E a sua mãe discutia, amorosa, fazendo bem sentir a beleza dos ensinamentos cristãos. Mas Abelardo, que se habituara aos conceitos elogiosos de toda a gente, não se curvava ante as advertências amorosas eh, endereçadas por sua mãe, conservando mordaz sorriso ao canto da boca. Se ele também fosse amigo sincero dos afortunados da vida, desse-lhes conselho caridoso, nenhum delito lhe assinaria a atitude individual. No entanto, o causídico famoso abeirava-se dos abastados, explorando-lhes as paixões e agravando-lhes o desequilíbrio da mente desregrada. Em suma, queria dinheiro fácil, anestesiando a consciência de qualquer modo. Iludira-se com a opinião pública que o considerava grande cabeça e colocou todas as possibilidades de sua vigorosa inteligência a serviço das aquisições menos dignas. Mas, inevitavelmente, a experiência, contudo, foi passando e, e ele sem modificar alguma coisa. A sua mãe, a senhora Tourinho, regressou à espiritualidade muito antes do filho, e ajudando, procurando ajudar, inspirando através do seu pensamento. Abelardo, todavia, jamais cedeu. Sentia suprema cabeça em seu círculo, com a última palavra em assuntos ilegais. E foi nesse estado que a morte o recolheu, envolvido em extrema rede de compromissos e de débitos, né?
Muito tarde compreendeu o antigo ledador do direito as tortuosidades perigosas que traçara para si mesmo. E acentua Allan Kardec não, Humberto de Campos, que muito sofreu e chorou nos caminhos novos. E no plano espiritual, ele não conseguia levantar-se, achava-se caído na expressão literal. Crescera-lhe a cabeça enormemente, subtraindo-lhe a posição de equilíbrio normal. Colara-se à terra entontecido e frequentemente atormentado pelas vítimas ignorantes e sofredoras. Sua mãe, devotada como sempre, visitava-o variadas vezes, administrando socorros ao seu alcance. Os anos, no entanto, deslizavam, corriam céleres, rápidos, sem que a senhora Tourice tivesse sucesso, resultados animadores no seu estado. Então, ela prosseguia nesse constante pedido, mas, reparando certa feita a ineficácia de seus carinhos, trouxe um elevado orientador de almas à paisagem escura, onde se encontrava o grande cabeça Abelardo Torino. O prestimoso amigo examinou-lhe o paciente, registrou-lhe as pesadas vibrações mentais, pensou e dirigiu-se à negada mãe compadecida. Minha irmã, o nosso amigo padece de inchação da inteligência pelos crimes cometidos com as armas intelectuais. Seus órgãos da ideia foram atacados pela hipertrofia de amor próprio. Ao que vejo, a única medida capaz de apressar-lhe a cura é a hidrocefalia no corpo terrestre. Se os amigos sabem, a hidrocefalia, aquelas cabeças grandes, né, que, que hidrocefalia, o cérebro de água, né? A nobre genitora chorou amargurada, mas não havia remédio se não conformasse. E daí, vai concluir Humberto de Campos, e daí algum tempo, pela inesgotável bondade e misericórdia de Cristo, Abelardo Tourinho podia ser identificado por amigos espirituais numa desventurada criança do mundo. Ele renascera, colada a triste carrinho de rodas, apresentando um crânio terrivelmente disforme para curar os desvarios da grande cabeça. Portanto, essa é a lição extraordinária de Humberto de Campos, que volta do plano espiritual para nos advertir, companheiros, que aqui estamos na Terra para nos libertarmos do egoísmo e reconhecemos que os talentos, que a inteligência que nós recebemos do alto é para ser dividida com os companheiros que nada possuem. E, fazendo o coro, a pergunta que lemos nesse capítulo, Virtude e Vício, do capítulo 23, da Perfeição Moral do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: dentre os vícios, qual que se pode considerar mais radical? Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todos os maus. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacados o mal pela raiz, enquanto não lhe houver destruído a causa. Portanto, para o vício de trabalharmos só em proveito de nós mesmos, temos que extirpar o egoísmo em nós mesmos, meus irmãos. Desta forma, roguemos ao Pai, a fim de que possamos praticar aquilo que os Espíritos nos dizem, que Kardec nos trouxe, de estudarmos todas as palavras do Evangelho, todas as lições, no sentido de adotarmos uma conduta ética, uma ética de conduta, ou seja, dirigida à nossa transformação e à nossa modificação no hoje, no mundo onde nós nos encontramos.
Meus irmãos, muita paz, muita luz, que o Cristo Jesus nos ampare e proteja hoje, amanhã e sempre.